Primeiro a gente define se a tubulação se enquadra ou não, de acordo com o que a gente já falou aqui, se ela tem classe de fluido A e B, se ela está interligada em um vaso categorizado. Se enquadra, eu vou fazer uma inspeção. Eu preciso, então, definir o início da tubulação, que é o início do fluxo. Então, se eu tenho um vaso e a tubulação sai dele, qual é o fluxo? O vaso está recebendo o fluido ou está enviando o fluido? Ah, está enviando. Então, ali é o início. E onde que é o final dessa tubulação? No vaso de número 2. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, um vaso TAG 001 e um vaso TAG 002. Eu tenho dois vasos de pressão e uma tubulação interligando ele. Isso vai me ajudar. Eu preciso ter isso para todo o sistema de tubulação. Alguns sistemas de tubulação podem ter mais de 30 tubulações, mais de 30 trechos, ou muito mais, né? Nós temos clientes que têm mais de 80 trechos de tubulação. E essas tubulações, todas elas precisam passar por inspeção. Então esse é o passo a passo. Definiu quais são os trechos? Eu tenho do trecho 1 ao trecho 30. Eu já defini. Tá, o trecho 1, ele liga o vaso TAG 001 com TAG 002. O trecho 2 liga o TAG 002 com o 003. O trecho 3 liga de novo o 001 com o 005. E assim por diante. Eu vou definir isso. Essa é a identificação que eu preciso para colocar no relatório. Isso vai fazer parte do relatório. Parte do relatório também é o isométrico. É importante que você tenha um isométrico, que é um desenho em 3D daquela tubulação, indicando onde nós vamos fazer as inspeções, que aí é medição de espessura, visual, dimensional. Eu preciso do dimensionamento? Sim. Se eu não sei qual que é o diâmetro e a espessura, como que eu vou calcular qual que é a PMTA, ou a pressão máxima de trabalho admissível daquela tubulação? Assim como um vaso de pressão, ela também precisa ter um quê? Uma especificação técnica, uma folha de dados com os dados para monitoramento da vida útil da tubulação. Então eu tenho lá uma tubulação de aço carbono de 3,5 milímetros e a espessura mínima é 3 milímetros. Então eu sei que eu tenho meio milímetro de sobrecorrosão. Tá, esses 3 milímetros vai suportar até X de PMTA. É compatível com o que está acontecendo ali no processo? Sim, então beleza, então atendeu. Além disso, eu vou colocar identificação do tag daquela tubulação e também uma seta, né, de sentido de fluxo, é importante. E tudo isso vai fazer parte da documentação. Além disso, é coisa pra caramba, né? Além disso, nós precisamos criar também um plano ou um programa de inspeção baseado em risco, né? Análise de risco. Para quem não sabe, né, o RBI, ou análise baseada em risco. Esse RBI, que é com base na API 581, ele é o que vai definir qual é a classe de risco. É claro que existe várias formas de fazer a análise de risco hoje. Você pode usar o API RBI, você pode usar, que é mais quantitativa, né? Mas no nosso caso, a gente faz uma análise qualitativa. Então, sei lá, qual que é os riscos que uma tubulação pode ter? Desgaste natural, ela pode ter um desgaste, uma corrosão, ela pode ter uma sobrepressão por erro de manobra, ela pode ter talvez um problema que pode ser gerado por uma má utilização do espaço. Sei lá, eu estou carregando uma peça pode cair em cima dela, eu estou ali passando com um caminhão, o caminhão pode bater naquela tubulação, se ela tiver talvez sobre vias, né, de trânsito. Então tudo isso eu tenho que avaliar. E caso o fluido vaze, né? Qual que é o risco para o meio ambiente? Qual que é o risco para o profissional? Se for um fluido inflamável, pode ter o que? Explosão. Se for um fluido tóxico, pode ter o que? Intoxicação da pessoa. Qual é o nível, né? Ou seja, o grau de risco? Tudo isso vai dentro desse documento que vai fazer parte da documentação geral da tubulação. E o mais importante é que as tubulações, você pode fazer de duas formas os relatórios. Primeiro, você pode gerar um relatório por trecho, e aí nós estamos falando de 30 trechos nesse caso, né, nesse case, seriam 30 relatórios, ou você pode fazer um relatório por sistema, que é o que a gente usa hoje, que é muito mais prático. Então eu posso ter lá os meus 30 trechos dentro de um único relatório por sistema. E aí a gente entende, né, que quando você sabe fazer, quando você conhece
o processo, o passo a passo, você gasta menos tempo para a execução e com certeza o trabalho executado fica muito melhor.